Ok, então Okay, música. Um. kita tunggu. Vamos esperar por nossos amigos primeiro. Eles estão lendo. Ok, na verdade, as pessoas perguntam, é a versão em inglês ou a versão em malaio? Este é o webinar multilingue porque eu realmente tenho medo. Por exemplo, eu costumava conduzir um webinar em inglês e depois um webinar em malaio. Às vezes eu esquecia de incluir informações no, por exemplo, eu incluo 100 informações no webinar em malaio, mas depois eu esquecia de incluir as informações nos webinars em inglês. Então, agora estou fazendo um multilingue. Então espero que você entenda, mas se não entendeu, você pode simplesmente repetir. Temos gravação, também ok, então. Sim, este webinar será gravado. Ok, esperamos alguns minutos, tipo 2, 3 minutos. Como para os outros. Um. E Glendirne. Música. Estrangeiro. Mas então. Eu farei, ok, O dígito é o ID do webinar. 2721877099, qualquer ID do webinar. Ok. Não copie e cole. Que está ocupado com. Não copiar colhem pessoal, só. Estrangeiro. Sim, sem som, porque eu não falei. Direito, então Matt, você pode me ouvir. Ou me deixar ver. Alguém pode, por favor, enviar o link para onde você insere o ID da reunião. É um webinar e sim. Sim, vou fixar este. Já fui sólido. Você pode apenas ver e clicar neste link. Ok. Ok, então vou começar o estrangeiro. Está tudo bem, na gravação, temos gravação, ok. Ok, na verdade, este webinar eu já expliquei antes, mas neste eu vou
Dar mais, 1. Mais exemplos, ok. Tudo bem, então sim. O. Junkman, ok. Tudo bem, então eu vou ensinar a vocês hoje sobre o princípio da conferência e sobre as habilidades em direção. Então, primeiro, vou começar com o princípio da conferência. Primeiro, então, as pessoas me perguntam o que é o princípio da conferência. O que eu mais gosto sobre o princípio da conferência é que eles são diferentes. Eles são diferentes, diário. Seca 2, depois 3. Ok, é sobre, porque, Quando eu explico seca 2, 3, todos, grade de coração e outro, o que mais, coágulo também. Na verdade, é por causa das configurações que eu não tocar em qualquer tópico sobre direções. Ok, então. Por favor, não misture e deixe-me mostrar. Como funciona, espere. Ok, então este é o princípio da confluência, não se prepare. Isto é apenas uma conferência, ok, nada mais, ok, não há nada específico, não há uma linha específica ou o que quer que seja, a confluência da qual estou falando aqui. Então, o problema é que você está apenas brincando, sabe? Com sua linha de tendência, sabe, até eu realmente não uso a linha do tempo, meus truques. Ciência da negociação de linha de tendência. Então, os princípios da conferência, na verdade, o princípio da conferência está ajudando você a detectar a direção. Se você tiver esse tipo de problema, porque você sabe, até eu te ensinei. Direção, enquanto as pessoas dizem na direção, até eu ensinei a vocês. Direção, você ainda tem problemas para encontrar a direção. Música. Uma direção que possamos aplicar em nossa negociação, então você ainda está confuso. Você ainda está confuso, eu posso ver isso pela tarefa, de todas as tarefas, sim, que você disse estrangeiro. No começo, eu não sou realmente profissional, eu realmente não entendo como usar a direção, verão. Ok, eu não sei como detectar esse tipo de direção naquele tipo de direção, então ok. Então agora vou entrar aqui, assim que parece que temos confiança, temos o primeiro. Segundo ponto e então temos, por exemplo, temos DND1 aqui. Ok, temos um DMD1, ok. Ok, o final. B1, ok, por exemplo, temos o EMD1 aqui. E então o preço começa a fazer rejeição, por exemplo, geralmente só vemos na reunião de preços, que o EMA aqui, vendendo sua conta de preço, o MR mais o que o EM, então e ao mesmo tempo.
Primeiro um QI, em seguida, entregar no dólar, terceiro ponto após a linha de consideração. OK, e então pressione para baixo, preço do simulador. Este é o grau 1, este é DP2. OK. Tudo bem, agora eu dou a vocês um exemplo. Duplo Mario Bros. OK, preço, vamos começar. Qual rejeição? O cassino. OK, e então? Às vezes vocês, hesitam, vocês estavam pensando, meu Deus, posso aproveitar o que aconteceu, posso aproveitar, e... Então você começa a ir um pequeno lote, por exemplo, confluência. OK, no meu SIC é 162, seja lá o que for, isso deve ser uma configuração, mas este é o princípio da confluência. Então, temos o princípio da confluência, temos uma variável dupla, então temos um VMD. Aqui então vamos procurar um. Configuração OK, então agora vou mudar. Por um pequeno período de tempo se houver alguma configuração. Aqui. Então agora o que vemos aqui, eu sei que você está alto, mais baixo, baixo, alto, baixo, mais alto, mais baixo. Temos confluência, temos mariposa duplo e temos rejeição. OK, então. Vou jogar. Seu preço voltou ou qual preço voltou e continuar. Uau, OK, eu vou para o banco H4 e continuo caindo. OK, então. Temos confluência, temos bolinhas de gude duplas de seda. Lembro você de volta dizendo. Princípios, princípio da conferência de direção fina é para os comerciantes que têm problemas para encontrar direções. Como mariposa duplo. Como o MD1 e o MD2. OK, então. É. Assim que parece que temos confluência, este é um ponto cego. Então dir-se D. Em Adela pela direção do porto e então o preço. Eles rejeitam, então eles estavam superiores, eles querem aqui, cidade americana. OK, e este também. Rejeita o mesmo preço, e então eles cortam a lâmpada do revelador M30. Então o que é MM? Isso é QMM, configuração, isso. Raramente acontece, OK, mas temos confluência, temos. Direção e tudo isso, este também é a mesma. Confluência. OK, e então o QM nós temos QM. OK, temos confiança, temos QM, temos direção e tudo isso, Tudo bem, então este está no daily, temos Confluence, olhe aqui, temos. Confluence e então temos Direction, duplique meu redirecionamento e então no. Preço H4, Qualkf, olá, olá. Então vocês entenderam, então é como se estivessem brincando com o gráfico, vocês. Apenas, o que? Vocês apenas meio que se alinham, OK.
E então, uma vez que você vê um confluence, ok, por exemplo, você vê confluence, você vê direction e então você vê rejeição e então depois disso você vê setup, esse é o bônus para você, ok, então. Até agora, você entendeu, desculpe, até agora. Se eu entendi isso, até agora, você entendeu. Ok, então, você tem alguma? E você pode fazer, você tem alguma pergunta? Se você olhar para trás aqui, parecia, meu Deus, o que aconteceu? Eu disse. Vamos começar de novo, direction, se vocês aprenderem direction. Não é realmente difícil, fácil, ok, Alguma pergunta, então, o que? Você pode perguntar. Pelo Telegram porque, eles desligam o alarme dentro da caixa de perguntas do webinar. A caixa é muito pequena, não consigo ver bem. Quando você encontra confluência depois de encontrar configurações ou antes das configurações, quando? Ok. Como esta, deixe-me. Quando ok, primeiro. Espere, primeiro, geralmente eu encontro o DM de 1. Primeiro, o zoológico de mármore duplo e, em seguida, quando eu encontrar o Marbusli duplo, só quero ter certeza, É este zoológico de mármore duplo. Posso me inscrever para a conferência e, em seguida, sim, temos confiança e, em seguida, temos tudo e, em seguida, temos e, em seguida, temos aqui. No período de tempo inferior, temos rejeição e, em seguida, temos Q1. E este QM tem qual ângulo e vela? Da confirmação, ok. E então temos confiança, temos o mariposo duplo. Isso é para as pessoas que não conseguem encontrar porque, você sabe, geralmente eu não uso o princípio da conferência. Ok, talvez durante a composição ou o que quer que seja, eu usarei um princípio de conferência, mas, em geral, eu realmente não uso o princípio da conferência. Na verdade, não gosto da linha de tendência. Ok, porque, uma vez que você aprendeu, não tem direção, o que você precisa, princípio de confiança, então. Ok. Conferência 2 são os segundos medicamentos, observe a outra direção em um período de tempo alto. Conferência 2 no segundo projeto de trilha, sim, direção. Isso está. Ok, o segundo ponto é a direção que você tem. Para saber se você procura uma confluência no mesmo período de tempo que você encontra o Dublin Maribusli. Sim, é. Confluência deve estar no final no período de tempo alto, certo? Sim. Ok. Como esta bolinha dupla, então elas estão todas no segundo ponto. Ok, isso é ponto cego, bom trabalho, isso é ponto cego, geralmente aplauso, eu digo isso é. Diferente de aplauso, aplauso deve ser engolfo de alta embelezando no console. É princípio o segundo ponto deve ser direção. Ok, tudo bem. Então alguma pergunta? Ok. Se a configuração já formou em período de tempo menor mas não tem confirmação de engolfo em período de tempo maior é arriscado 1. Às vezes o preço não faz realmente engolfo, eu posso dizer que é 90% o preço faz engolfo vela, os outros 10% são realmente
Raros mas é por isso que eu recomendo que você encontre engolfo como uma confirmação, mas às vezes não faz engolfo. Professor Bala, explique mais. Quebra-cabeça, rejeição, rejeição, rejeição. O bom trabalho, sim. Estrangeiro, sim. Tipo sim, nós. Eu chamo às vezes de azul. O EM de tem que estar no período diário ou também pode ser H4 louco para cima ou aí eu tenho. Ou você viu minhas notas, as barras são notas secretas. Eu mostrei a você a imagem do EM de em M30. C30. Estrangeiro, música. O mais baixo que você pode encontrar a direção é M15 apenas. Porque precisamos configurar em M5 ou M1. Bom trabalho. Sim, este 1H1. Ok, temos modelo duplo buzo e então no período de tempo inferior. Temos que o M. Ok. Outros clientes continuação ok, então banana você pode. Direção. Música. 1. Continuação como aqui eles estão todos localizados no meio. Em tendência de continuação como este está em continuação. Tendência eu usei isso como a direção não. Eu já usei isso como uma direção não. Porque muito risco, alto risco eu não colho militar. Se for alto risco, é difícil para nós colocar um lote maior em nosso comércio, então é por isso que eu recomendo. Tudo se você notar variáveis duplas. O continuação da tendência mesmo no diário ok como este certo ocorre. Direção não. Ok. Magenta. Ok. Gráfico de linhas de confluência para música. Sim pode, mas eu nunca faço isso. Você pode usar um gráfico de linhas para a confluência. Você pode ensinar mais sobre rejeição em inglês. Eu não ensino rejeição, eu apenas mostro como a rejeição se parece. Eu mostro a você aquele que fazendo cabelo.
Algo assim, isto é rejeição, você pode ver aqui, deixe-me mostrar. Ok. Eu vou. Ok, isto é rejeição música. 1. Vamos ver o que está aqui dentro. Completamente, e isto é diário. Ok, nós temos para tudo, então eu realmente tenho duplo mariboso, você não pode ver que temos duplo mariboso, e então em H4 nós temos preço, rejeitar, preço não rejeitou até subir, então ainda temos oportunidade de procurar o procurar oportunidade. Ok, deixe-me mostrar a você. Ok. Este é o vilão, se você ver. Ok, preço rejeitar, e então preço voltou. Fazer rejeição, este rejeitar sem configuração, isso mesmo, então vamos dizer número 30. Você vê alguma configuração? Sim, eu vou colorir de rosa. E vou colorir QM. Então nós temos QM no diário, você vê que temos QM baixo alto mais baixo baixo mais alto alto, e no daily temos mármores duplos. E peças RIT outubro. Preço de mármores duplos rejeitar. Ok, tudo bem. E você pode ver a configuração em M30. Ok, a próxima pergunta. Espere, deixe-me ler. Então geralmente você tem confiança para configuração e confluência para direção, sim. A confluência para coisas obscuras eu chamo de princípio de confluência. 1. Professor William de Mercedes, geralmente o salário. O geralmente é. Às vezes eles terão este corpo é que o MK11. Ok. Então se o DM realmente assina, direção já foi rejeitado sem formar uma configuração em baixo prazo, e se a configuração ok, então eu vou mostrar a vocês este. O Eu vou mostrar a vocês este ok. O Ok, você vê aqui. Este é mariboso duplo. Eu vou começar a rejeitar neste duplo Mario Bruce. Ok. Sem configuração aqui, este preço vai até a mínima anterior. Este preço vai para a mínima anterior, não. Então ou este preço chega aqui. No preço anterior não, então está tudo bem. O preço voltou. O preço voltou e espere e faça o que te faz um. Você tem que estar ciente se este preço quando até aqui ele tocou a direção. Mesmo sem configuração, mas atingiu até aqui, você tem que estar ciente, mas chegou e aqui, mas você toca aqui e chega.
Até aqui sim, você ainda pode usá-lo, isso é chamado de vilão. Ok, significa que o preço dá hesitação a você. Ok. Ok. Se não houver configuração na rejeição, sim, não beba. Professor, Mário duplo para abrir e fechar apenas pelo mesmo preço ou bolita. Abrir e fechar apenas pelo mesmo preço, bolinhas de gude duplas. Esta é uma vela envolvente. Esta não é bolinhas de gude duplas porque elas estão ao lado uma da outra. Fabricantes, isso é para cima e para baixo, ok, e então. Quão alto pode ser o QM da direção? Quão alto pode ser o que eu não sei quão alto, mas depende da rejeição. Esta eu explicarei a você como, no outro, mais tarde, em breve. Qual é o período mínimo para procurar configuração se obtivermos a direção de H1, M1? Direção digital mínima em períodos de tempo altos que deve ser um período de tempo baixo ou levar algum dinheiro. A coisa do tempo geralmente é configurada no período de tempo baixo. Às vezes ocorre no mesmo período de tempo, mas raramente é jarão. Ok, deixe-me mostrar a você sobre o botão Steam. Vocês podem me ouvir. Ok, agora vou mostrar o preço para vocês. Bom trabalho, sim. Ok. Como saber o preço? Já terminei, equipe. Demind explicando. Ok, deixe-me mostrar. Aqui, você vê que o M. Oi, olá. Ok, você vai entrar neste QM. Vamos ver. Infelizmente, o preço não voltou aqui, estrangeiro. Música. DMD2. Se você quiser colocar mais lotes, o que você vai fazer? Ok, o preço vai retraçar aqui, então eu vou jogar. Ok, espere, ok.
Então eu vou escolher o branco. Mantenha o Charlie. Richardson poderia trapacear no Papa. O que vemos aqui nós vemos. O não há, o não há. Alta e não há QMR, mas o que vemos aqui nós vemos alta e café e. Então vemos H1. BCM13. Ok, esta é a configuração de manipulação que eu vou comprar aqui. Esta é a configuração de manipulação A. Configuração de manipulação é o período de tempo mais alto é alta engolfando o período de tempo mais baixo é L baseado em L. Então vamos ver o preço vai reagir ou não. Infelizmente não podemos ver que o EMA aqui. Então vemos manipulação que o EMA aqui. Então desculpe, buscamos manipulação configurada aqui e então ao mesmo tempo. Reversão que o EM. Você acha que o preço vai respeitar isso? O que você tem que saber é que o EM. O que o EM punha. DP. O que MCP deve estar na alta anterior pelo menos aqui. Então este é o TP. Ok, mas você vai vender aqui. Estou perguntando, mas não vou vender, ok. Vamos ver. Sim, isso quebra sua célula QM por quê? 1. Ok, então é isso que quero dizer. O STIM significa que você tem que ter certeza de que este QM atendeu seu pedido primeiro, então você pode entrar em qualquer configuração se este QM foi atendido. Ei, pessoal. Ok. Tudo bem, então antes. Ok, tão claro, sim, mas ainda assim ele não vendeu, queremos vender aqui. Mas no exterior. Ok, então vou pular para as habilidades em direção. Você está pronto? Ok, não é? Música. Para os traders, que ainda não sabiam como fazer o backtest. Ok, então, ok, primeiro, a primeira coisa que você tem que marcar é que eu estou assim, ok, você começa a marcar brincando, você sabe, às vezes, se você gradiente o ticket, você pode fazer assim e então você pode colar no seu PowerPoint ou fazer como anotações para você, ok, para que você possa se familiarizar, familiarizado com o movimento. Então, atualmente, as famílias se movimentam muito dinheiro, preço, reagindo e configuram, então direção, sim. Ok, sobre meu canal. Ok, mas então é hora de fazer o backtest. Existem dois tipos de trader. Primeiro vou mostrar a
Vocês. Ok. Existem dois tipos de traders. O primeiro tipo de traders é assim. Eles viram o dobro do meu reposicionamento, eles viram o EMD2 aqui. Então vou marcar aqui o EMD2. Ok, peguei o EMD2 e então eles esperam pela rejeição ou qualquer configuração, então vamos ver se há alguma configuração ou direção, vamos para outro. Deixe-me. Ok, então vou jogar. Ok, então. Os preços continuam subindo, ok, ok. Então eles cortam o alarme. Ok, então cicatriz no desenvolvedor de preços. Hoje, sinto muito pelas. Rejeições. Geralmente alguns traders, eles marcaram a direção e então esperam pela rejeição. Ok, então. Sim, então os oponentes começam assim porque sim, faça assim, então temos um bom trabalho. Ok, isso é. Não? Ok, como você disse, embora outros traders estejam aqui, este é o meu estilo, eu sempre uso este estilo. Porque você sabe, esperar pela marca ou esperar pela direção é tão cansado, estrangeiro. Estrangeiro. Se você marcar assim, então meu estilo é configuração do iPhone, eu faço assim, ok, e então eu procuro pela direção, então eu vou olhar, ó, eu vejo como, por exemplo, nós fingimos, o estamos buscando e aqui então vamos ver se esta cabeça do Kane está na mesma linha de direção. Ok, então eu vou mudar para o período de tempo mais alto. E então tada. Double Marbles. A cor tempo direção rosa. Então este é Double Maribusli e então preço começa a rejeitar e então na confirmação do quadro de preços H4, ok, e então dados do ponto de preço, então. Estação Terra para nossa pele de volta e continua caindo, então. Este é meu estilo, eu começo a procurar a configuração primeiro e então vou olhar se há algum U se este acerto do que o L está na mesma linha com a direção, ok, então vocês esclareceram. Obrigado, Will. Sim, eu fiz isso, havia Jimmy dentro do YouTube.
Para mim, o mais fácil. Ok. E então? Nós chupamos seu braço, mas então nós marcamos a cabeça do QM. Faz isso, a cabeça do QM pelo. Alguém começa da mesma forma do double mariposo ou do M de um ou do M de 2, sim. Ok. O EMD2, você tem que saber que o estilo EMD2R. A direção que sempre ocorre é o EMD1 e configurado na configuração de direção. Mas principalmente o EMD1 eles estão em todo lugar. Ok. Geralmente digitalmente às vezes M15. Eu não disse Jamba League M5 às vezes eu vou para H1 que é. Obrigado. Sim, meu nome é. Vou te dar outro exemplo. Isso ok. Você vê. Este QM vamos ver a direção deste QM. Novamente. Ok. E então role para baixo agora nós marcamos a direção então agora procure por esta. Direção do QM. Ok então eu vou colorir rosa para a direção. E então eu vou colorir rosa desta direção então. Direção. Ok. Registro diário semanalmente adicionado. Amigos. Não façam as direções. Nós limpamos. Semanalmente definimos a direção. Não é de se admirar preço respeite este QM porque semanalmente eles têm direção. Ok o M de 1 e então. Cortamos H4 a configuração dupla. Direção e então acertamos o setor de divisão de número ok então este é o poder cheio de. Direção ok não é de se admirar sim que respeite QM então mas você me adiciona. Tudo bem ok. Entenda. Se não é. Manipulação QMC. Ok uau. Tubulação romena.
Professor de japonês, você verifica a primeira palavra de onde vem o preço ou apenas a entrada depois? E então configura sim, claro que eu verifiquei de onde veio o preço como este. Vou vender este. Vou vender aqui, ok, vou. Mas, bem, quando sair? Quando subir, tenho que ver de onde veio esse preço. E então, tada. O preço veio de QM. Em H4, então este você tem que ter cuidado com ele. Ok. Professor, se a conferência for estrangeira. Eu te dou um exemplo, não se trata de entrada, é sobre confiança. Esta conferência te dá confiança. Como esta, página 4, eu acho que é um H4. Sim? Vou fazer isso. Ok, você vê aqui. Ponto estrangeiro aqui e ao mesmo tempo. Este é SIC 1, primeiro, segundo, então, ok, e então, guitarra, o ponto cego. Ok, e então, desculpe, outro, há alguma configuração em um período de tempo menor. Porque na direção do ponto cego. E este é M1, este é QM, baixo, alto, baixo, baixo, mais alto, preço que soa semelhante, então havia. Seu traseiro e disparado pelo engolfamento de alta, ok, não é apenas ponto cego, mas o conferência te dá confiança, ok, esta é confluência. Ok. Qual é o melhor período de tempo para começar a procurar configuração? Na verdade, depende de você, mas para mim, eu gosto de olhar de M15 ou M30. Porque eu sei que se eu for para M15 ou se eu tiver 30, a direção deve estar em H4 ou talvez H1. Ou sim, porque eu sou um trader intradiário. Ok. Obrigado online. DMD de cores. Semanal, LA1 ou preciso do MLA ou NDM. Sim? Não se trata de confluência sobre o assunto, trata-se de direção. Confluência é como se você estivesse adicionando mais o sabor do texugo. Ok.
O corte, professor da história do IG, cortador, princípio da confluência na porta, Gênesis. Também, confluência tem dois tipos, primeiro assim, confluência assim e segundo, é assim, Primeiro é confluência e outro é CK, confluência Machamney. Ok, deixe-me pular aqui primeiro, é assim. Preço. Ok. Ok, música. Ok, esse é seu nome primeiro. Ok, esta é a primeira vez. E outra vez é assim, ok, ok. Então, qualquer a segunda parte, tudo. Bem? Direção. Ok, este é o segundo tipo, ok. Alguma outra pergunta? Ok, como? Sim? Pessoal, alguma pergunta? Quantas entradas você faz em um mês? Às vezes, entrada de um mês. Obrigado, nunca, conte. Professor, Garner, linha de tendência, sugestão sobre a linha de confluência. Ou linha de conferência para a confluência diferente a outra confluência é. Confirmação do clube como um chefe instruções. Finas, mas são. Princípios de conferência diferentes. O. O. Ponto de entrada confluência. Radi pode explicar como determinamos o DMD1 e MD2 não é novo e não pode ser reutilizado. Ok, espere. Como determinar que não é novo e não pode ser reutilizado. Ok. Este é o MD1. Ok, este é de MV1. E então este é o último preço. Ok, preço fez o duplo Mário Buzo e então preço o terminar até aqui e então.
Pressionar iniciar para pular de volta. Ok, então isso é. Ok, então. Ok, então. Preço salta etiqueta e então preço vai o reagir e ter tocado esta área. E então você vai vender novamente aqui. Não se o preço. O reagir até aqui mesmo tocar aqui sim você pode ver ou você pode considerar que o preço vai o estar de volta aqui e fazer uma nova configuração e então reagir. Até aqui mas agora o preço atingiu seu. O limite aqui o preço anterior o mínimo anterior. Ok então como aqui. Isso eu não considero o preço não novo como por exemplo como este. Ok temos o EM de 1 porque este é o último preço ok. O preço veio e reagiu até aqui. Ele iria de até aqui não. Ok ele iria de então volta e então. Faz uma rejeição de configuração e confirmação. Ok temos que o M em M5. Ok você vê alguma configuração aqui não você vê alguma configuração aqui sim ou não eu ouço alto mais. Baixo. Nisso o preço continua para. Ok. Direção então configure o período de viagem jovem verão. Direção e configuração ocorre no mesmo período que eu tenho. N3. Euromilhões eu acho. O bom trabalho sim. Está na Euro Nova Zelândia. O está em H4 eu acho espere eu 1. Sim este. Isto está configurado na configuração direção isto está configurado. Estrangeiro. Este é um QM então preço faça outro QM aqui. Então sim. Isto ocorre no mesmo período de tempo direção configuração. Ok. Ocorre mas nem sempre ocorre. Estrangeiro. Estrangeiro. Música. Depois de encontrar configuração e direção pode compartilhar o que você procura para ver se é arriscado vindo do período de tempo RR direção U. Ok é como confirmação tripla é isso.
Eu gosto de, para exemplo, eu não quero fazer uma análise tão exagerada. Sabe, tipo, se eu vir que o M. Se eu vir direção, este é o M de 1 e então eu vejo direção, e então eu tenho que olhar, esse preço veio da principal zona de fornecimento ou talvez haja alguma configuração aqui que o preço tem aqui. Cumprir, mas parece que não há configuração aqui, eu vou com isso e se você ainda tiver problemas de confiança, você pode encontrar confluência também. Ok, e a coisa mais importante, claro, então você tem que ver de onde veio o preço, como se você fosse vender aqui, e então você vê que esse preço veio de alguma configuração importante aqui, mas como não há configuração importante aqui, então sim, nossa pele amarra e continua caindo. Qual será o SL ou não é uma configuração de SL? Meu SL para se eu encontrar a direção que o M. Meu SL pode ser grande. Meu SL pode estar aqui, todos os 30 pips após o ponto de entrada, mas meu SL pode estar aqui. Ok, mas geralmente eu sou tão preguiçoso para colocar SL porque, uma vez que você toca meu ponto de entrada, eu vou. Eu gosto de monitorar. Ok, sim. Então você vai procurar direção de um período de tempo ainda maior como semanal ou mensal, então procure mais direção, não, isso é chamado de sobreanálise aí. Você está sobre análise, você tem que encontrar uma direção, então não encontre mais direção no período de tempo menor, seu dever depois disso você encontra menor o. Por exemplo, você viu direção no diário, então seu dever, então você vê uma rejeição. O configure, não sobre análise, por favor. Como eu defino momentum? Sempre que há uma configuração no processo Ransom Eagle testado algumas vezes, contanto que o DMV particular não tenha quebrado, esse DMV ainda pode ser usado sim. Sim, é cantado, você pode compartilhar mais sobre como você encontra momentum, este é momentum, este é momentum, este é momentum, este é momentum. Durante a composição eu odiarei momentum, este é momentum, este é momentum. Durante a composição eu amo lutar com DH4 para H1. Sério. Este é momentum, como podemos encontrar configuração em momentum? Não? Impossível, eu posso dizer 70, não podemos encontrar parada em momentum, é por isso que eu gosto do composto durante os movimentos laterais, mas mesma surpresa, espero que o preço tenha terminado seu momentum, então sim podemos compor pacificamente depois disso. Um fluxo prático. Ok, então, tudo bem, pessoal. Acho que é tudo por agora. Já se passaram 1 hora e 15 minutos. Então, ei, Siri, abra o calendário. Ok. Além disso,
O próximo webinar será no dia 31 desses,